Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi um período difícil. Foi um período muito complicado. Eu estava grávida de 2 meses, sem contar que ainda tinha mais um filho de 2 anos para criar. Foi bem nessa época que o meu marido foi preso por tráfico de drogas. Ele e o primo. Claro que eu não fazia a menor ideia de que meu marido estivesse envolvido com aquilo. Foi, aliás, uma surpresa para todo mundo. Surpresa e decepção. Eu mesma custei a acreditar. Alguns vizinhos chegaram a virar a cara comigo quando souberam que o Beto tinha sido preso porque andava metido com coisa errada. Como se eu tivesse culpa. Tá certo, era meu marido. Mas e daí? Diante de Deus, eu nem desconfiava. Por conta desse envolvimento do meu marido, a minha situação ficou extremamente difícil. Olha, comi o pão que o diabo amassou. Imaginem, grávida de 2 meses, sem contar meu outro filho de apenas 2 anos. Eu não trabalhava na época. Não tinha renda nenhuma. Havia o aluguel, o leite do menino, a comida. Olha, foi um sufoco. Eu podia até ter voltado lá para o interior, lá para a casa dos meus pais. Mas esta era a última coisa que eu queria fazer na vida. Até porque, quando deixei aquela casa para vir embora com o Beto, eu saí praticamente escorraçado. Meu pai não concordava com o nosso relacionamento. Aliás, meu pai e meu marido nunca se deram bem. Desde que vim embora, aqui para Curitiba, que eu não falava mais com a minha família. Tínhamos perdido completamente o contato. De modo que, em vez de voltar, eu resolvi erguer a cabeça e enfrentar a situação. Mas olha, não foi fácil. Teve momentos que eu confesso, eu quase desisti. No começo, precisei contar com a ajuda de vizinhos, inclusive, para não passar necessidade. Até pedir na rua, ou mesmo de casa em casa, eu cheguei a pedir. Até porque não tinha escolha. Ou fazia isso, ou morria de fome. Emprego, por exemplo, foi muito difícil de arranjar. Ninguém queria dar trabalho a uma mulher na minha condição. No entanto, eu levanto as mãos para o céu até hoje para agradecer. Sempre há uma boa alma no mundo pronta a nos estender a mão quando a gente precisa. Uma vizinha acabou me dando trabalho e, mais do que trabalho, me deu abrigo. Até porque eu não tinha mais condições de continuar pagando o aluguel. Dona Glória, esta minha vizinha, trabalhava na prefeitura, no serviço social. Um verdadeiro anjo que Deus colocou no meu caminho. Olha, se não tivesse sido a ajuda dessa mulher, eu tenho certeza de que não teria conseguido. Não sei o que teria sido de nós. Eu gostava do meu marido. Gostava e não era pouco. Já estávamos juntos há quase 4 anos. Só eu sei o que sofri naquele primeiro ano em que ele ficou lá preso. Todas as semanas eu o visitava. Levava um bolo, um pão caseiro. Tinha também os nossos momentos a 2 durante as visitas íntimas. Eu gostava do meu marido. Vou repetir isso 1000 vezes. Porque é preciso repetir, para que as pessoas entendam. Eu gostava, mas só eu sei o que eu passei. E foi assim. Durante quase 1 ano e meio, eu tentando tocar a minha vida aqui fora, esperando pelo momento em que o Beto ficasse livre, para que pudéssemos dar um jeito na nossa situação. Em nenhum momento eu lhe faltei com o respeito. Nunca traí meu marido. E isso eu posso jurar com a minha mão sobre a Bíblia. No entanto, parece que Deus tinha outros planos para mim. E digo isso por um simples motivo. Se não fosse assim, Ele não teria colocado Rubens no meu caminho. A verdade é que a minha vida deu um giro de 180 graus depois que conheci aquele homem. Naquela época, eu ainda morava com a Dona Glória.
Meu filho já tinha nascido. Já tinha quase 8 meses. A minha vida parecia que pouco a pouco estava entrando nos eixos outra vez. Minha rotina era aquela: trabalhar, cuidar dos meus filhos e visitar o meu marido na prisão. Era só isso o que eu fazia. Mas tudo começou a mudar quando conheci o Rubens. Ele era o cobrador do ônibus que eu pegava de vez em quando para ir até o centro. Tudo começou com uma troca de olhares. Algo que sinceramente eu pensei não fosse ter a menor consequência. Eu entrava no ônibus, sentava numa das poltronas perto da catraca e ficávamos naquela paquerinha, procurando um ao outro com o olhar. Foi assim durante muito tempo, 3 ou 4 meses no mínimo, sem que trocássemos uma palavra sequer. Com o passar do tempo, eu me vi pensando nesse homem mais do que deveria, digamos assim. Até que me descobri apaixonada. Não queria admitir para mim mesma, mas eu só pensava nele o dia todo. Nos momentos mais impróprios, ele aparecia na tela da minha imaginação. E isso, repito, que a gente não tinha trocado uma palavra sequer. Era só paquerinha mesmo. Troca de olhares e nada mais. Eu ficava lembrando o jeito dele. Ficava lembrando do modo como ele me olhava. Como às vezes ele me sorria. Não havia palavras, mas através do olhar, como a gente conversava. Até mesmo quando estava lá visitando meu marido na prisão, a imagem do Rubens vinha à minha mente. Foi só depois de 4 meses e meio que ele foi puxar conversa comigo, acredite quem quiser. Demorou. Lembro que eu estava passando pela roleta quando ele sorriu e assim, sem mais nem menos, pediu o número do meu telefone. Mesmo surpresa e até um pouco confusa, eu atendi o seu pedido imediatamente. Até porque todos os dias eu pegava aquele ônibus já pensando nessa possibilidade e até esperando por ela. Olha, a primeira vez que eu ouvi a Dona Glória falando aquilo: Gilda, telefone pra você. É um tal de Rubens. Nossa, eu senti uma emoção. Meu coração começou a bater assim tão forte, que eu pensei que fosse saltar pela boca. As minhas pernas bambearam. Começamos a nos falar direto. E como não podia deixar de ser, aquele sentimento foi crescendo dia após dia, até que o inevitável aconteceu. Marcamos um encontro e a partir daquele encontro, acabamos nos envolvendo. Passamos a nos ver praticamente todos os dias, como se fôssemos namorados. Dona Glória, ela fazia gosto, mas vivia me pedindo cuidado. Quero ver o que você vai fazer quando o teu marido sair da cadeia. Não facilita, minha filha. O fato é que, de tanto ela me alertar, eu decidi um dia abrir o jogo com o meu marido, até porque não dava mais para esconder. Eu não conseguia mais mentir. A paixão estava descrita nos meus olhos. Cheguei e contei tudo. Assim, de supetão. Ele, claro, não gostou nada. Ficou possesso. Mas eu não podia mais continuar fingindo. Meu Deus, eu estava apaixonada. Será que eu não tinha o direito de viver a minha vida? Contei tudo. E a partir daquele dia, deixei de visitá-lo na prisão. Começou então o meu namoro com o Rubens. Desta vez, oficialmente. Tudo como manda o figurino. E depois de 8 meses de namoro, eis que decidimos morar juntos. Olha, era incrível como ele se dava bem com os meninos. Tratava dos dois como se fossem seus próprios filhos. E se tratava os meus filhos daquele jeito, a minha então nem se fala. Ao lado do Rubens, eu me sentia uma rainha. Olha, não tinha um dia
que ele não me trouxesse um mimo da rua. Era uma flor, era um bombom, ou pelo menos uma bala. Todos os dias ele tinha uma novidade para mim. Às vezes, eu achava até que não merecia tanto. Foram 5 anos de felicidade plena. Nesse período, tivemos mais um casal de filhos. 5 anos de felicidade e que poderiam ser 10, ou 15, ou 20, 50. Não fosse o que aquele domingo nos reservava. Lembro que estávamos em casa, eu, meus filhos e meu marido, assistindo a um filme na televisão, quando escutamos aquela gritaria lá fora. Sai aqui no portão, seu ordinário! Sai aqui, seu desgraçado! Eu vou te ensinar a não se meter com a mulher dos outros! Vagabundo! Senti um gelo na espinha na mesma hora. Até porque reconheci aquela voz imediatamente. Era o Beto, meu ex-marido. Pelo jeito tinha saído da cadeia. Além de ficar lá, gritando no portão feito um maluco, chamando meu marido para fora, para briga. Ele também começou a jogar pedras nas janelas da casa. O Rubens, é claro, saiu lá fora ver o que estava acontecendo. Até porque eu estava entendendo, mas ele não. Ele foi lá fora, apesar dos meus pedidos para que não fosse, para que em vez disso, ligasse para a polícia. Sabe quando você tem aquele pressentimento? Eles não chegaram a trocar meia dúzia de palavras. No que o Rubens saiu lá fora, eu já escutei aqueles 3 tiros. Do modo mais covarde que se possa imaginar. Aquele desgraçado que um dia eu chamei de marido, disparou 3 tiros contra o Rubens. Um ele errou, mas os outros 2, um acertou no braço e o outro, desgraçadamente, bem em cheio na cabeça. Atirou e covardemente fugiu correndo, deixando o meu Rubens ali caído, na entrada da porta, sobre aquela poça de sangue. Faz 3 anos que o meu marido foi assassinado. Desde aquele maldito dia que eu não tive mais notícias do Beto. Nem eu, nem a polícia. Ele continua foragido até hoje. Apareceu apenas para estragar as nossas vidas pela 2ª vez. A primeira foi aquela, quando foi preso por tráfico de drogas e nos deixou naquela situação, sem ter sequer o que comer, dependendo da ajuda de estranhos e da boa vontade dos vizinhos. Aí, quando eu consegui refazer a minha vida, ele reapareceu. Só para me tirar a pessoa que eu mais amava no mundo. Olha, se não fossem meus filhos, não sei se eu teria tido forças para continuar. Desde a sua partida, Rubens, que a minha vida tem sido sentir saudades e clamar por justiça. Está sendo tão doído conviver com a tua ausência, se você soubesse. Porque você me acostumou a ser bem tratada. Você me acostumou a ser amada de um modo tão intenso que às vezes a minha vontade é de abreviar a minha vida e ir ao teu encontro. Se não fossem as crianças, eu já teria feito isso há muito tempo. Como você me faz falta. Como é dolorida a tua ausência. Tudo nesta casa me lembra você. Cada cantinho, cada móvel, tudo. Às vezes, eu tenho a impressão de que você ainda está aqui, junto de nós. Eu gosto de pensar que você está no trabalho e que a qualquer momento vai entrar por aquela porta, trazendo
aqueles mimos que você me trazia quando chegava em casa. Sinto falta do teu sorriso. Sinto falta do teu olhar. Sinto falta da tua voz. Sinto falta de tudo. Eu fico me perguntando como aquele infeliz pôde fazer o que fez. Se ele soubesse o homem que você era, honesto, trabalhador, dedicado, um coração do tamanho do mundo, se ele soubesse como você estava tratando bem dos filhos dele. Meu Deus, onde essa criatura estava com a cabeça para sair da prisão e vir direto para nossa casa fazer o que fez? E tudo para quê? Tudo para quê, meu Deus? Para depois sumir, desaparecer, não deixar rastro. Ciúme? Duvido. Já estávamos separados há muito tempo. Se ele ainda me amasse, se ainda me quisesse, já teria me procurado, até porque já faz 3 anos que tudo aconteceu. Quem sabe até tenha se matado de tanta droga. Que as drogas eu sei que ele amava. Não me ocorre outra explicação para ele fazer o que fez e depois sumir. Agora só me resta viver assim. Sim, porque não me resta mais nada. Da vida mesmo, eu tenho o quê? Meus filhos. E repito, só por eles eu vivo. Porque fora isso, a minha vida acabou. Vivo de lembranças. Vivo de sonhos. Me alimento de saudade. Só me resta esperar pelo fim do meu ciclo, para que finalmente eu possa estar a teu lado novamente, Rubens. E desta vez espero que seja para sempre. Ao contrário desta vida, tomara que a próxima exista e que seja mesmo eterna, como alguns acreditam. Tomara que seja, amor, para que possamos finalmente ficar juntos para sempre, sem dor, sem saudade, sem que exista morte para nos separar outra vez.